E aí, pessoal, como prometido, a gente vê aí a aula de propriedades de potência, certo? Para ensinar vocês o que fazer quando a potência aparecer no meio aí dos seus cálculos, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, na soma e na subtração não há muito o que fazer. Você tem que resolver a potência e na parte normal mesmo, depois efetuar a soma. Por exemplo, se eu tenho n ao quadrado mais m ao quadrado, aqui eu resolveria a potência de n ao quadrado e de m ao quadrado e efetuaria a soma dos resultados que desse, tá certo? Então aí entre soma e subtração não tem muito o que fazer. Agora na parte de multiplicação e divisão, assim. A primeira propriedade é de bases iguais. Se eu tenho a mesma base, tá? Vocês têm que saber que se eu tenho aqui a elevado a b, isso daqui é a minha base, isso daqui é a minha potência, o meu expoente, tá bom? Então a nomenclatura aí é base expoente. Então se eu tenho potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Por exemplo, x mais a vezes x menos b, vezes x elevado a b, x elevado a vezes x elevado a b, a gente repete x e soma aí a mais b. Um exemplo, se eu tenho x ao quadrado vezes x à terceira, isso daqui é igual a x elevado a 2 mais 3, que é igual a x à quinta. Um exemplo na prática, perdão. Se eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 à terceira, isso daqui é igual a 2 à quinta, certo? 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. No caso, 2, 4, 6... Eita, 2, 4, 8, 16, 32. Isso daqui é igual a 32. 2, 4, 6, 8... 2, 4, 8, 16, 32, tá bom? Resolvendo na prática, a gente teria aqui o 4 vezes o 8, que também aqui seria igual a 32, tá certo? Então, como vocês podem ver aí, a propriedade ela é válida se a base for igual. Se eu tenho a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes na multiplicação. Na divisão, é a mesma coisa. Se eu tenho a base n elevado a a sobre n elevado a b, eu vou conservar a base e nesse caso, como a gente se trata da divisão, a gente vai subtrair as potências. No caso, fica a menos b, tá bom? Ou seja, você tem aí 2 elevado à terceira sobre 2 elevado ao quadrado vai ser igual a 2 elevado a 3 menos 2, que é igual a 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2. Então, no exemplo normal, se eu fosse efetuar aí 2 à terceira dá 8 e 2 à quarta dá 4. E 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, aí, mais uma vez, comprovado que é válido. Aí vem o seguinte, se eu tenho 2 elevado ao quadrado, isso tudo ao quadrado, tá bom? 2 ao quadrado, essa expressão 2 ao quadrado elevada ao quadrado, eu vou fazer a multiplicação dos expoentes, certo? Fica a mesma coisa que 2 à quarta, que é igual a 16. Aí se eu fosse fazer aí 2 ao quadrado, seria 4. Isso daqui ficaria igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16 também. Então vocês podem ver que é válida, certo? Essa é outra propriedade aí. Se eu tenho algo que está elevado a um número elevado a outro número, o conjunto, eu faço a multiplicação. Diferente de eu ter isso aqui, ó. Tá certo? Isso daqui é diferente. Nesse caso vai ter o mesmo resultado, eu vou fazer com 3 aqui, para dar uma diferença. Tá? Nesse caso aí, eu resolvo a minha potência, tá bom? Eu vou resolver a minha potência, no caso 2 ao cubo é 8, e vou colocar aqui como novo expoente, 2 elevado à oitava, tá certo? Por quê? Porque 2 ao cubo 2 ao cubo é igual a 8. Tá bom? Diferente aí, você pode ver que aí é um 2 elevado a 2 ao cubo. Tá? A minha base é 2 e o meu expoente é 2 ao cubo. Então aí eu tenho que resolver aí o expoente 2 ao cubo, não tenho o que fazer. Tá bom? Aí fica 2 elevado a oitava. Certo? Outras propriedades que você tem que saber é que 2 elevado a zero, tipo x elevado a zero,
é igual a 1. Ou seja, qualquer número, seja ele qual for, elevado a zero, resulta em 1. Por quê? Porque um exemplo aqui, se eu tenho x elevado a décima sobre x elevado a décima, isso daqui é a mesma coisa que 1, certo? Qualquer coisa dividida por ela mesma dá 1. Porém, isso daqui vai ser também a mesma coisa que x elevado a 10 menos 10. E 10 menos 10 é zero, então eu tenho x elevado a zero. Então, por consequência, a gente sabe, que x elevado a zero vai ser igual a 1. Por quê? Porque x elevado a 10 sobre x elevado a 10 não é 1, qualquer coisa dividida por ela mesma não é 1. Mas aplicando a propriedade lá que a gente viu lá em cima, a gente sabe que x elevado a décima sobre x elevado a décima é a mesma coisa que x elevado a 10 menos 10, que vai dar zero. Então, x elevado a zero resultou em 1. Qualquer número elevado a zero, ele resulta em 1, e qualquer número elevado a 1 resulta ele mesmo. Isso daí é básico, tá bom? Para vocês saberem. Então, vamos lá. E essa daí foram algumas das propriedades, as principais, pelo visto, de potência que vocês têm que saber. Não pode esquecer disso, tá? Se for aparecendo algumas no meio do decorrer, eu sempre vou abrir uma aula, um módulo aí, relacionando as propriedades, tá? Seja na aula de logaritmo, eu vou abrir uma aula relacionando as propriedades de logaritmo, tá certo? Se eu tiver esquecido alguma propriedade aí de função, de potência, eu vou abrir uma aula 2 de propriedades de potência, tá? Vocês só não podem esquecer desse básico aqui de potência, tá bom? É o básico do básico, isso daqui não pode ser esquecido. Ok. Então, tchau e até a aula de fatoração ou qualquer outra próxima que vocês optarem visualizar aí.